Muito bem-vindo ao canal do Sítio das Calopsitas. Eu sou a Suzana. Hoje eu tô aqui com a Kishin, que por acaso tá bem mal-humorada, né, filha? Mas enfim, o tema do vídeo de hoje vai ser a respeito de reprodução das calopsitas. Então eu vou passar pra você várias dicas de como reproduzir as suas aves, em que época do ano, e também falar sobre alguns mitos, como por exemplo, calopsita mansa não reproduz. Então bora começar o vídeo de hoje. Primeira coisa que a gente tem que conversar é a respeito da espécie calopsita. As calopsitas são aves relativamente muito fáceis da gente conseguir reproduzir em cativeiro. Isso porque são animais que se reproduzem jovens e são animais que conseguem ali, né, reproduzir o ano todo e ainda possuem, entre aspas, vários filhotes por ninhada. Falando primeiro a respeito da idade que você deve reproduzir a sua calopsita, tanto os machos quanto as fêmeas eles ficam aptos à reprodução com 1 ano de idade. É a melhor idade que você pode reproduzir sua ave, de 1 ano para frente. Não é adequado você reproduzir sua ave com 7 meses, por exemplo, com 8 meses. O correto é você esperar os seus 12 meses de vida, tanto do macho quanto da fêmea. Porque até esses 12 meses a sua ave ainda não desenvolveu totalmente a parte do sistema reprodutor, principalmente na questão dos ovócitos. As aves, quando são muito novas, assim como qualquer outro ser vivo que não está apto ainda para a reprodução, no caso das fêmeas, a gente possui vários ovócitos ali dentro do nosso aparelho reprodutor e que eles vão entrando em maturidade e se tornando óvulos para serem fecundados. Elas ainda não possuem ovócitos de boa qualidade. Então, se você acaba fecundando uma fêmea com esses ovócitos não tão bons, porque essa fêmea ainda não está apta, aquele ovócito é um dos primários, você vai ter uma qualidade inferior de filhotes que você vai tirar dessa ninhada. Então, muitas vezes acontece da pessoa reproduzir a fêmea antes da hora e o filhote pode vir com algum problema congênito, que seria uma deficiência, ou até mesmo filhotes que acabam sendo menores do que realmente essa fêmea poderia, né, passar da sua genética. É já comprovado, pelo menos na medicina veterinária a gente estuda isso, que quando você reproduz animais antes da hora, você acaba caindo a qualidade dos produtos dessa matriz. Por exemplo, se você reproduz uma fêmea antes da idade zootécnica dela, ou seja, a melhor idade para se reproduzir a partir daquilo, você vai ter pelo resto da vida daquela fêmea filhotes que são inferiores ao que ela teria caso ela tivesse esperado o tempo certo de reproduzir. E no caso dos machos, já é comprovado uma queda de libido, por exemplo, ou até mesmo, né, aquele macho que não gala direito, porque ele não tem experiência para galar, no caso das calopsitas, que é algo muito comum que a gente vê nos jovens machos, tá bom? Então a idade ideal para você começar a reproduzir a sua calopsita é com 1 ano de idade, que é quando eles estão totalmente aptos, tanto de aparelho reprodutor, tanto de cabecinha da ave mesmo, para poder cuidar da cria dela. Isso porque, pensa comigo, sua calopsita nasceu e ela desmamou. Normalmente o desmame ocorre com 3 meses. Beleza, deu 3 meses, com 4 ou 5 meses o macho e a fêmea começam a ter seus comportamentos reprodutivos, ou seja, o macho começa a cantar e a fêmea começa a meio que gostar do macho. A partir de 7, 8 meses tem gente que coloca a calopsita para reproduzir. Não é indicado, tá bom? Então espere até os seus 12 meses de idade para começar a reprodução. Ainda falando, né, de meses, vamos falar sobre o intervalo que você deve dar entre crias. As calopsitas, como eu já disse, são animais muito fáceis de se reproduzir e acabam se reproduzindo durante todo o ano, pelo menos aqui no Brasil, por conta de clima. É claro que o ideal é você reproduzir a sua calopsita em épocas quentes, como a primavera e o verão. Contudo, sempre acontece de ter casal de calopsita que choca no outono ou até mesmo no inverno. Sendo assim, o correto é você só reproduzir no calor, isso porque auxilia na qualidade dos filhotes e dos ovos, que eu já vou comentar, mas principalmente você tem que dar um intervalo de descanso para o seu casal de calopsita, e isso é muito importante principalmente para a fêmea do casal. O período de descanso entre posturas ele é totalmente necessário. Pensa comigo, principalmente para a fêmea. O casal vai lá, eles começam a cruzar, né? Na verdade, você coloca o ninho, fica ali 14 dias do macho indo vistoriar aquele ninho para ver se ele gosta. Deu 14 dias, o macho e a fêmea começam a ajeitar o ninho. Depois desses 14 dias, vai dar ali o seu 20º dia, a fêmea vai começar a entrar dentro do ninho e o organismo dela vai começar a produzir os ovos com a casca, gente. Para vocês que não sabem, a casca do ovo que a sua calopsita bota, que a galinha bota, qualquer ave bota, esse ovo é formado de cálcio, a casca dele. E esse cálcio é retirado do organismo da fêmea. Uma fêmea saudável, que está apta para se reproduzir, ela tem cálcio
de sobra para poder formar esses ovos. Contudo, se você fica fazendo o ovo o tempo todo, chega uma hora que essa reserva de cálcio acaba e o organismo da fêmea começa a retirar cálcio dos ossos da fêmea, principalmente dos ossos longos. E aí a calopsita fica mais propensa a ter fraturas patológicas, ou seja, ela quebra o osso muito mais fácil do que deveria quebrar, e não era para estar quebrando, entende? Outro problema da falta de cálcio no organismo da fêmea, falando nela, seria na postura de ovos. Por quê? O cálcio, além de formar a casca dos ovos, ele é muito importante para a contração muscular. Então, se a sua fêmea fica tendo uma postura atrás da outra, engatando postura e não tendo intervalo de descanso, corre o risco dela ter falta de cálcio, o ovo pode sair mal formado, ela ter uma distocia e morrer com o ovo entalado, e também esse ovo entalado pode acontecer por falta de contração muscular, porque o cálcio ele é muito importante para ajudar a expelir esse ovo, porque faz a contração do músculo. Então a fêmea ela necessariamente precisa muito desse descanso, o macho também. Porque pensa comigo, papai e mamãe calopsita, eles normalmente têm em média ali 4 filhotes. Esses 4 filhotes comem praticamente 24 horas, o tempo todo eles comem. Então o pai e a mãe revezam no ninho de manhã e de noite para poder comer e poder alimentar esses 4 filhotes. E assim, detalhe, o filhote 1 nasce hoje, o filhote 2 nasce daqui a 2 dias, o filhote 3 nasce daqui a 4 dias, isso porque a fêmea coloca dia sim, dia não, dia sim, dia não. E aí ela, mesmo que ela choque tudo junto, os filhotes eles vão nascer espaçados dentro de uma semana. Então aqueles pais eles vão ter que comer muito e vão ter que alimentar aqueles filhotes por pelo menos ali 55 a 60 dias, para dar o tempo de desmamar todo mundo, entre aspas. Depois desse processo, eles ainda vão ter que ensinar o filhote a comer sozinho e a voar. Então é um processo muito maçante para o papai e para a mamãe calopsita. Ainda que o período de choque de calopsita pode variar ali por mais ou menos 20 dias. Ou seja, se você quer reproduzir a sua ave, vai levar pelo menos 3 meses para acabar esse período de reprodução. Porque até eles aceitarem o ninho, formarem o ninho, chocarem os ovos, nascer os filhotes, alimentar os filhotes, mamar os filhotes, ensinar os filhotes a voar, isso vai dar no mínimo 3 meses. Imagina, eles estão 3 meses se matando para poder criar essa ninhada. E você vai lá e larga o ninho lá e não dá nenhuma semana que os filhotes vazaram do ninho, o seu casal tá chocando e tá botando de novo. Isso não pode acontecer. Se o seu casal emendar a postura, o correto é retire esses ovos, não deixe a fêmea chocar e descarte. Ai, Suzana, eu tenho dó porque querendo não pode não ser calopsita. Não precisa ter dó, porque aquele ovo, ele não vai desenvolver se você não deixar a sua calopsita chocar. Então ela botou, descarta. É muito melhor você ter a sua calopsita e os filhotes que já nasceram, do que ficar arriscando a vida das suas aves, querendo ou não, deixando elas engatarem postura uma atrás da outra. Além desse fato de engatar postura, a gente tem o problema do período de descanso. Tem dono de calopsita que reproduz calopsita 6 vezes ao ano. Ou seja, é totalmente inviável. Se a sua calopsita ficou 3 meses ocupada, o correto é que no mínimo ela tenha 3 meses de descanso para poder reproduzir de novo, tá bom? Então aqui fica uma dica para vocês. Espere pelo menos 3 meses para poder reproduzir as suas aves de novo. Esse tempo é muito importante para descansar tanto o macho quanto a fêmea, para evitar um colapso de estresse, mas principalmente é muito importante para a fêmea repor o cálcio do organismo dela, tá bom? E se vocês já reproduziram em calopsita, vocês vão reparar que assim que os filhotes saem do ninho, que eles já desmamaram, os pais entram em muda de penas. Ou seja, o organismo se renova e ocorre uma queda de imunidade. Porque esse período de reprodução é tão intenso que na hora que termina, o organismo ele relaxa e ele se renova. Ou seja, as penas caem e nascem penas novas, e para essas penas nascerem exige muito nutriente e é tudo aquilo, né? Toda a energia da calopsita agora vai para essa renovação de penas e esse período é necessário de descanso, né, quechua? Enfim, e para vocês que já sabem, já tem calopsita, sabem que na muda de penas eles ficam extremamente mal-humorados. A quechua tá em muda de penas, tá? É por isso que ela tá surtada desse jeito. Você não pode fazer assim, Quexim. Você tá se preocupada, Quexim, Quexim. Tá muito chatinha, Quexim. Doida. Enfim. Agora que eu já falei a idade que você tem que reproduzir as suas aves e cuidados com o descanso, vou falar um pouquinho sobre as épocas do ano que você deve reproduzir as suas aves e o que isso interfere na qualidade dos filhotes e dos ovos. Eu já comentei aqui que o ideal é você reproduzir as suas calopsitas em épocas de calor, ou seja, primavera e verão. E isso tem um motivo.
Durante essas duas épocas do ano, você tem o quê? Calor. O calor ele vai ajudar a regular a temperatura dos ovos e dos filhotes. Os ovos, eles precisam ser chocados, se não me engano, uma temperatura mais ou menos de 38 a 39 graus. Varia muito de espécie de ave para ave, não lembro de cabeça agora a temperatura de choco de ovo de calopsita. Mas é uma temperatura elevada. E se você está no inverno, que sei lá, a temperatura ambiente está 18 graus, a sua calopsita vai ter que dar tudo da temperatura corporal dela para tentar chocar aqueles 3, 4 ovos. E muitas vezes a calopsita, mesmo estando em cima dos 4 ovos, ela não consegue chocar uniformemente esses 4 ovos, porque está muito frio em volta e o calor da calopsita não é o suficiente para chocar os 4 ovinhos. E aí você acaba perdendo os ovos, eles goram. Se você pegar esse ovo e colocar uma lanterna embaixo, você vai ver que vai estar preto e se mexendo, ou seja, você faz assim, o conteúdo mexe e tá preto. Significa que o embrião morreu. A maior causa de perda de ovos de calopsita é o inverno. Let it go, let it go, let it go, go. Ou seja, o frio mata os embriões porque eles não têm o calor necessário para poderem se desenvolver, tá bom? Então, sempre reproduza no calor. Se ocorrer da sua calopsita se reproduzir no inverno ou no outono, o correto é que você coloque eles num ambiente quente e, se possível, né, deixar um aquecedor no ambiente para poder evitar que seus filhotes morram. Porque também, assim que os filhotes nascem dos ovos, eles são indivíduos muito pequenos e que ainda não possuem a sua penagem completa. Ou seja, o filhote de calopsita ele nasce pelado com umas pluminhas. E ele perde muito calor para o meio, ou seja, se papai e mamãe calopsita não ficarem em cima desse filhote, e se esse filhote ficar um pouquinho de tempo dentro desse ninho sem o pai e a mãe, por conta do inverno, ele vai morrer de frio. E isso é questão de minutos, tá bom? O filhote de calopsita ele é muito sensível, então evite. Agora eu vou dar uma dica para você que está querendo começar uma criação comercial. A dica é, escolha bem as suas matrizes. Não é qualquer calopsita que você vai reproduzir porque você quer, tá bom? Se você é dono de calopsita pet, que é um filhote do seu casal de calopsita pet, tudo bem, eu não tô falando esse recado pra você. O recado é pra quem quer ter uma criação comercial. Se você, então, quer ter uma criação de qualidade, você tem que ter bicho bonito. E é por isso que a gente sempre deve escolher com muito cuidado quem são as nossas matrizes pra gente ter bons filhotes. A primeira dica que eu dou pra vocês é: antes de comprar sua ave, vá num lugar que você saiba a procedência da sua ave. Saiba quem são os pais e de preferência quem são os avós, porque assim você consegue ter uma ideia de tamanho dos avós, tamanho dos pais, e se for no arlequim, você tem noção de quais manchas tem nos avós e nos pais. Então, por exemplo, Suzana, quero começar uma criação de calopsita reverso. Gente, reverso, para quem não sabe, é uma calopsita com a maior parte do corpo branca, que é arlequim, e tem manchas simétricas, basicamente, nas duas asas. Para você tirar uma calopsita desse padrão, você precisa de genética. Não adianta você comprar uma calopsita albina, entre aspas, lutino cara branca, cruzar com uma arlequim e nasce uma branca com pouca mancha cinza e achar que isso é reverso, porque na real a genética dela não é de calopsita reverso. Você deu sorte de ter pegado um arlequim que tem pouca marcação. Mas se você cruzar ele com qualquer outra ave, é muito capaz que o padrão de penas mude e seja uma calopsita toda marcada os filhotes dela. Então a primeira dica é, se você quer ter uma criação de reverso, adquira filhotes, né? Filhos de pais e avós que são reversos, tá bom? Nunca adquira um filhote que é filho de mãe reversa e pai lutino, por exemplo, porque o lutino esconde mutação. Se você cruzar um albino, que é o lutino cara branca, com uma reverso, você pode mascarar, porque a genética do lutino esconde as manchas que ele pode ter. Por exemplo, a quechua, né? A quechim, vocês estão vendo que é uma arlequim canela, cara branca. A quechim, tem muita gente que acha que, não, ela pode ter filho reverso. A quechua não tem genética de reverso. A mãe da quechua era filha de reverso com albino e a mãe da quechua nasceu manchada igual ela. O pai da quechua era, entre aspas, reverso. E aí ele cruzou com a mãe da quechua, deu a quechua e deu um filhote reverso. Ou seja, uma loteria. Se você só quer ter filhote reverso, adquira sempre matrizes reversas. Próxima dica que eu vou dar pra você é sempre adquira de preferência o filhote. Eu sei, Suzana, tem que esperar um ano depois para reproduzir esse filhote. Contudo, a chance de você ter aceitação dessa matriz que você comprou bebê com outra matriz que você comprou bebê para ser par dela é muito maior. Ou seja, eu sonho em ter uma criação de calopsita fulvo. Comprei um macho fulvo e comprei uma fêmea fulvo. Se você compra duas calopsitas adultas, corre muito risco deles se olharem e não se gostarem.
Mas se você compra o filhote da calopsita macho fulvo e a fêmea da calopsita e a filhote da fêmea calopsita fulvo e criar os dois desde pequenininho junto, a chance deles formarem um casal é muito maior. Então tá aí um nível de aceitação, é muito mais seguro. Além de que, se você adquirir um filhote, você tem noção de todo o histórico dele, de saúde, porque ele tá com você desde que ele tinha ali 3 meses de idade. Então a minha dica é essa. Próxima dica sobre calopsita para reproduzir: sempre compre calopsitas com bom topete, mas sempre fique mais atento ao tamanho da calopsita. A queixa, por exemplo, é uma calopsita que eu não reproduziria, tá bom? A queixinha, ela tem cerca de 90 a 92 gramas. Isso pra mim é um padrão de calopsita pequena. Aqui, quando eu criava, as minhas calopsitas tinham de 100 no mínimo até os seus 120 gramas. Sempre encontre calopsitas maiores, porque assim compensa o tamanho da genética, porque pode vir falha no futuro. E também você consegue vender para outras pessoas que queiram melhorar a genética do plantel delas, tá bom? Então sempre adquira calopsitas grandes, com topete bonito. Não adquira calopsita careca, porque careca é característica genética. Não é que arrancar a pena da cabeça da calopsita e vai nascer de novo. Muitas pessoas me mandam foto do filhote de lutino careca e perguntam se vai nascer pena ali. Gente, lutino é uma mutação famosa por ter a careca embutida. E essa careca, ela não é preenchida, apenas porque é genética, tá bom? A genética veio falha. Então, nunca compre calopsitas carecas e evite cruzar olhos vermelhos com olhos vermelhos, porque isso deixa a genética pior e você pode ter filhotes mais sensíveis a doenças e também a questão de problemas congênitos, porque lembrando, os olhos vermelhos são uma característica que foram cruzados lutinos com lutinos, parentes entre eles, e foram agregando características ruins na genética. Então, aves de olhos vermelhos a gente deve evitar, tá bom? Isso eu falo pro fulvo, eu falo pro prata recessivo e falo pro lutino e também para o canela. A queixa, vocês acham que ela tem olho marrom, mas ela não tem olho marrom. Se colocar um flash no olhinho da queixa, todo canela tem o olho preto com a bolinha vermelha dentro. Até mesmo os canelas a gente não deve cruzar olho vermelho com olho vermelho, ou seja, evite cruzar canela com canela, ok? Enfim, o recado já foi dado para criadores, agora a gente vai continuar alguns cuidados para vocês que querem reproduzir as suas aves pet também, tá bom? Esse recado foi mais técnico, mas agora a gente vai voltar para o comum, beleza? Então bora lá! A dica que eu vou dar agora pra você é muito essencial para que você tenha filhotes bonitos, tá bom? Primeira dica é sobre alimentação. Se você tem uma boa alimentação, os seus filhotes vão nascer mais bonitos. Eu fiz um teste, experimento aqui na minha criação quando eu criava 2 anos atrás, que foi o seguinte: criei as calopsitas primeiro só com mix de semente e depois eu mudei para estruzada nutrópica e criei elas só com estruzada nutrópica. A estruzada, para quem já tá aqui no canal, sabe que é o alimento indicado para sua ave comer porque é totalmente balanceado. Tudo que a ave precisa de vitaminas, proteínas, minerais, tá tudo balanceado naquele grão, diferente das sementes, que é um alimento extremamente pobre e problemático. Isso reflete muito na qualidade da calopsita e como ela lida com a reprodução. As calopsitas que comiam só sementes antes tiveram filhotes ali em torno de 3 filhotinhos por ninhada e são aves que as penas não ficam tão bonitas. Por outro lado, as calopsitas, depois que se adaptaram à dieta de ração estruzada e tiveram uma próxima cria, tiveram cerca de 6 filhotes. Ou seja, o número de ovos duplicou. E os filhotes nasceram bem maiores e as aves estavam bem mais bonitas, com as penas bem mais brilhantes. Então a ração estruzada deve ser sim a base para todo e qualquer dono de calopsita ter na sua casa, incluindo aquele que quer reproduzir as suas aves. Isso também para você que quer ser criador, tá bom? Sempre compre a ração estruzada. Eu sei que é mais caro, eu sei, mas é o que vai te dar qualidade, tá bom? E saúde para suas aves. Próximo passo. A dica importante é: eu quero reproduzir minhas calopsitas. Eu vou começar o processo um mês antes. Ou seja, estamos em fevereiro agora, tá bom? Dia, sei lá, 8 de fevereiro, tô supondo um dia. Vou começar o processo hoje e vou até o dia 8 de março. E a partir do dia 9 de março eu começo a colocar o ninho na gaiola para começar a reprodução. Esse primeiro mês vai servir para quê? Esses 30 dias vai ser para você suplementar a dieta do seu animal com alimentos naturais, ricos em vitamina E. A vitamina E é extremamente importante para a libido da calopsita e estímulo sexual, tá bom? Ou seja, dê bastante couve. Couve a gente não pode ficar dando em excesso, tá bom? Isso por conta da quantidade de cálcio. Mas para esse período preparatório para a reprodução, ela é muito interessante.
Então ele dá couve uma vez por semana, é muito legal. Você pode começar a dar milho verde uma vez por semana também, que aí você vai causar uma reserva de nutrientes na sua ave para que ela fique apta para se reproduzir. Além de que alimentos ricos em vitamina E auxiliam na reprodução, tá bom? Então essa é a segunda dica que eu dou pra vocês. Próxima questão é a respeito da luz solar. O verão e a primavera são muito legais por conta disso. As aves, elas enxergam diferente de nós mamíferos. Elas enxergam por radiação UVA e UVB. Elas veem cores onde a gente não vê. E essas cores são muito importantes no quesito sexual para as aves. Que uma vê a outra e fala, nossa, essa aqui, nossa, que fêmea bonita, quero. Ai, que macho bonito, quero, entendeu? Então é muito importante as suas aves tomarem sol direto durante esse período, assim como a vida toda. Só que na reprodução é muito importante por conta desse quesito visual. Além de que, sem sol direto, você não tem absorção de cálcio para os ossos, tá bom? Se você quer descobrir mais sobre a importância do sol, sobre cálcio, eu tenho já vídeos no canal, vou deixar aqui pra você, tá bom? Mas essa é a dica, deixa as calopsitas tomarem sol. Próxima dica que muita gente falha. Suzana, comecei a reproduzir, minha calopsita botou o primeiro ovo, e agora? Primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma banheira de água dentro da gaiola da sua calopsita. Essa banheira tem que ficar naquela gaiola durante todo o período de choco da sua ave. Nasceu o último filhote de calopsita, aí você pode aposentar a banheira de água. E essa banheira tem que ser trocada todos os dias, colocada água fresca naquela banheira. Por que essa banheira é importante? As aves, assim como uma chocadeira, elas usam dois princípios para poderem chocar os ovos, que é temperatura e umidade. Se você for numa granja, por exemplo, você vai ver que as chocadeiras têm essas duas regulagens. A temperatura tem que ser ideal para o embrião se desenvolver e a umidade ela é muito importante para hidratar esse embrião na parte que ele vai nascer, ou seja, o filhote ele nasce maior, ele não nasce mirradinho. Quando, por exemplo, o pintinho ele tem falta de umidade na chocadeira, ele nasce menor, isso porque ele está desidratado e não teve o desenvolvimento correto. Então a calopsita ela precisa dessa umidade para poder desenvolver os embriões. As aves, elas precisam então de temperatura e umidade. A temperatura, mamãe e papai calopsita já tem. Contudo, a umidade, eles precisam tirar de algum lugar. É normal, tá, gente? Se você colocar a sua calopsita para reproduzir, ela vai tomar banho frequentemente para poder umedecer os ovos. Papai e mamãe calopsita sabem como se choca um ovo, ou seja, eles vão sentar naquele ovo, vão esquentar e quando sentirem necessidade, eles normalmente vão descer na banheirinha, vão se molhar um pouquinho, vão sacudir, ficarem úmidos para sentar em cima dos ovinhos de novo. Esse processo ocorre durante todos os 20 dias de choco. Não se engane, tá? Se a mamãe calopsita botou o primeiro ovo hoje, daqui a dia sim, dia não, ela vai botar o segundo ovo. Então essa banheira tem que ficar até o último filhote nascer. Não adianta você tirar essa banheira quando o primeiro filhote nascer, porque ainda tem mais 3 ovos que não nasceram e normalmente vai demorar ali seus 9 dias para poder nascer. Então a banheira tem que ficar até o último bebê nascer. E essa água dessa banheira tem que ser trocada todos os dias para evitar a proliferação de bactérias, tá bom? Enfim. E agora, respondendo um mito que vocês muito querem saber, calopsita mansa não reproduz? Isso é um mito de verdade, tá? Calopsita mansa reproduz sim. Pra quem acompanha aqui o canal já viu Diógenes chocando o ovo, tá? E tava tudo certo. E assim como ele e a Helena chocaram, a Helena também é mansa, nasceram Jerusinfim e Nath. Então assim, calopsitas mansas são calopsitas com o mesmo aparelho reprodutor de uma calopsita arisca. Ou seja, ela tem ovário, ele tem testículo, ele tem testículo. São aves que estão aptas para se reproduzir. A questão é que muitas vezes a ave mansa tem um imprint muito forte com o seu dono e aí ela prefere ficar com o dono do que ficar com o parceiro e chocar e se reproduzir, tá bom? É isso que acontece. Mas o normal é que esse estímulo seja reduzido e a calopsita realmente queira ter filhotes, tá? E nada impede ela. Se vocês querem uma parte 2 desse vídeo de mais dicas de reprodução, comenta aqui embaixo pra mim, que eu ainda tenho muita dica pra passar pra vocês, tá bom? Dicas a respeito de mutações, como que eu tiro tal coisa, dica a respeito de alimentação, o que você pode dar pro seu casal de calopsita, como é que funciona, o que o filhote deve comer. Se vocês querem um vídeo 2 sobre reprodução de calopsitas, dicas, escreve pra mim que eu vou fazer. E o outro recado muito importante é que tá rolando um desafio aqui no canal. Pra você que não conhece, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima, tá? Nesse vídeo, é o último vídeo que eu lancei um desafio pra vocês. Quem me mandasse a foto mais criativa da sua calopsita no meu e-mail que tá aqui embaixo, vai ser premiado.
a gente vai fazer um vídeo reagindo a todas as fotos que vocês mandaram e a gente vai escolher um ganhador que vai ganhar um prêmio surpresa, né, Queixo? Enfim, espero muito que todos vocês tenham gostado do vídeo, participem do desafio, você não vai perder nada, muito pelo contrário, se você for o ganhador vai ganhar prêmio, então prepare-se e participe, ok? É isso, né, Quixinho? A Quixinho tá namorada hoje, né, filha? Você tá namorada, Quixinho? Um beijinho pra todo mundo, né, Queixo? E tchau, tchau!